Estamos iniciando mais uma aula e a aula de hoje é sobre solo, os tipos de solo. Em ciências, vocês irão pegar o livro didático POC de vocês e irão abrir na página 158 e vão acompanhar a aula sobre solo e os tipos de solo, prestando atenção nas informações mais importantes. Para facilitar o entendimento de vocês ao longo da explicação, peço a vocês que destaquem no livro didático as informações repassadas para facilitar o entendimento. Vamos começar? Então, já pegaram o livro didático de vocês? Já posso começar iniciando a nossa aula e falando sobre o solo? Na página 158, fala-se um pouco do surgimento do solo, como surgiu os primeiros tipos de solo e como o solo é formado. Vamos iniciar a nossa aula nos questionando: o que é o solo? Você já se fez essa pergunta ou está se fazendo agora? Então, pessoal, o solo é o lugar onde você pisa, onde você brinca, onde você corre. O solo é o lugar onde está a sua casa. O solo também é o lugar onde a chuva molha, onde a chuva cai. Mas como se forma, do que é formado esse solo? O solo, ele é formado de nutrientes. O solo, ele é formado da degradação das rochas, de pedacinhos de rochas. O solo é formado da decomposição de organismos mortos, ou seja, de plantas, de animais. Tudo isso se forma a partir da ação do intemperismo. Como assim? Essa ação acontece a partir do desgaste das rochas, que vai acontecer devido à ação do vento, da água, das chuvas, a temperatura, o clima. Tudo isso vai influenciar no surgimento, na formação do solo. Ou seja, o solo é composto tanto por minerais como também por rochas e também formado a partir da decomposição de micro-organismos mortos, ou seja, de restos de plantas, de animais, como eu falei anteriormente. Na página 159, temos assim: veja alguns dos principais fatores que influenciam o intemperismo das rochas, ou seja, a degradação, o desgaste das rochas. Como essas rochas se quebram e vão formar o solo. Que fatores são esses? É as propriedades da rocha matriz. Quem é a rocha matriz? É a rocha mãe, a rocha que sustenta o solo, que fica abaixo do solo. Essa rocha ela é chamada também de rocha mãe. O clima também influencia a temperatura, o calor. Isso também influencia no desgaste,
na degradação das rochas. Outro fator, a presença ou ausência do solo, como tem na página 159, todos esses fatores e informações que eu estou repassando para vocês agora. Ou seja, a parte vegetativa do solo, quando ela é retirada, isso influencia para o desgaste. Neste caso, temos também o tempo de exposição das rochas. Esse tempo de exposição, quanto maior for essa exposição, maior será também o tempo de decomposição de uma rocha. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar para a formação do solo. E agora vamos prestar bastante atenção, onde eu irei explicar para vocês os tipos de solo, ou seja, como eles se classificam. Pois nós sabemos que existem vários tipos de rochas. E como o solo é formado a partir do desgaste, da degradação das rochas, não existe somente um tipo de solo, assim como não existe somente um tipo de rocha, existe mais de um tipo de solo, já que o solo se forma a partir das rochas. Então, na parte seguinte, eu irei explicar os tipos de solos, suas principais características. Vamos lá? Então, turminha, nós vamos dar continuidade falando agora sobre os tipos de solo. Na página 160, vocês poderão acompanhar as características mais importantes sobre cada tipo de solo. Como se classificam os solos? Os solos se classificam em solos arenosos, solos argilosos, solos calcários e solo umífero. Eu vou explicar agora para vocês as informações mais importantes com relação a cada tipo de solo. Na página 160, inicia falando-se sobre os solos arenosos. Como o próprio nome já diz, os solos arenosos, eles são ricos em areia. Eles são pobres em nutrientes, justamente porque são solos permeáveis. Eles conseguem obter uma grande quantidade de água, porém secam rapidamente. Esse solo ele não é favorável para o plantio inicialmente, porque são pobres em nutrientes, possuem uma grande quantidade de areia e também outra característica é que a água ela atravessa facilmente nesse solo. Então, esse solo, ele não é fértil para a plantação, para o plantio. Abaixo fala-se sobre os solos argilosos, ou seja, solo rico em argila. Nós podemos destacar que esse solo, ele possui, diferente dos solos argilosos, que possuem grãos maiores, os solos argilosos são formados por grãos mais finos. Eles retêm uma grande quantidade de água, porém, quando chove, esse tipo de solo, o que acontece? Ele fica muito úmido e encharcado.
E no tempo de pouca chuva, esse solo ele fica seco e começa a ficar duro e com fendas. O que são fendas? Fendas são rachaduras, buracos que se abrem sobre esse solo, como vocês podem observar na imagem da página 160 do livro de vocês. Então, ele deixa passar a água muito lentamente e durante o período de pouca chuva, ele fica seco, duro e com fendas, ou seja, com rachaduras. Então, esse solo, ele pode ser cultivado? Acertou quem disse que não é possível se cultivar nesse solo, ou seja, ele não é propício, adequado para a agricultura. Na página 161, fala-se sobre os solos calcários. Como o nome também já nos diz, calcário são solos ricos em calcário, rocha calcária. Eles também possuem minério de cálcio em sua composição. Eles são semipermeáveis, isso significa que eles secam rapidamente, eles conseguem absorver água com facilidade, porém eles secam rapidamente. Vocês podem observar isso na imagem da página 161 do livro de vocês. Mais uma vez aquela perguntazinha: esse solo, ele é propício para cultivar nele, para plantar-se nele? Acertou quem disse que não. Então, pessoal, como eu falei anteriormente para vocês, os solos calcários, eles não são favoráveis para o plantio, para a plantação. Nós vamos finalizar falando sobre o solo umífero. O solo umífero, ele é composto de uma mistura que possui areia, argila e humus. Por isso esse nome umífero. Mas o que é humus? Humus é uma matéria orgânica presente no solo que se forma a partir da decomposição de animais e plantas. Como assim? Quando algum animal morre, aquela matéria ela entra em decomposição através dos micro-organismos, como por exemplo as bactérias vão se alimentar dessa matéria morta. E essa matéria ela serve de nutriente para o solo, para nutrir o solo. O solo umífero, ele apresenta também uma coloração mais escura, por isso ele é também chamado de solo de terra preta. Então, ele é um solo rico em nutrientes. Então, vem a pergunta: e esse solo, ele é adequado para o plantio, para a agricultura? Acertou quem disse sim. O solo umífero é o solo adequado para o plantio, para a agricultura. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aperfeiçoado um pouquinho do conteúdo referente aos tipos de solo. Quero pedir a vocês que revejam todo esse conteúdo no livro didático e tirem todas as dúvidas necessárias com a prof. E vamos dar continuação às nossas atividades diárias. Até a próxima aula!